E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luiz Felipe e nós estamos aqui no canal com uma sériezinha de aulas de redação bem curtinhas, assim, bem para que tu se sinta capaz de fazer uma redação mesmo. Então, a intenção é só te dar um panorama, te dar um norte para tu saber como conduzir até agora. É claro que a teoria é sempre legal saber, mas te incentivo a praticar. Se tu quer ter as tuas redações corrigidas, entra em peso3.com e descobre como. E claro, também, se tu quiser alguma ajuda mais específica nessas aulas, tu pode entrar em contato comigo tanto no peso3.com quanto no meu e-mail lzfportuguesa@gmail.com. E aí, o que eu separei para essa aulinha de agora é os elementos que eu estou colocando como fundamentais para a redação. Justamente considerando anos de correção, anos dando aula para alunos, enfim, né? Então, assim, nem quis fazer muita surpresa. Já coloquei aqui os 5 que eu elenquei para agora, tá? Quais são os 5 elementos que eu considero fundamentais para a redação? Sujeito, conectivo, variação de vocabulário, repertório sociocultural e letra bonita. Aqui, obviamente, eu estou considerando que tu já passou pela fase de entender como é que funciona a estruturação, como é que funciona cada tipologia. Tu sabe que tem que convencer o teu leitor de que a tua opinião é a melhor, daí tu tem embasamento argumentativo e nananã e nananã. Tudo bem. Mas o que é interessante que tu ainda dê atenção enquanto tu estiver no teu processo de escrita, tá? Por exemplo, colocação de sujeitos. Quando tu vai construir a tua frase, tu tem que saber que normalmente a organização sintática que ela vai ser de colocar um sujeito, colocar um verbo e aí colocar um objeto. E depois, se ainda for pertinente, colocar adjunto, né? Mas é interessante que apareça o sujeito na frase, sabe? Então, quem fez o quê? Esse quem tem que aparecer. Muitas vezes a gente foge desse quem colocando, por exemplo, gerúndios. Acreditando em tal coisa, nananana. Tá, mas quem é que acredita nessa coisa? Deve-se fazer isso. Quem é que vai fazer? Então, acrescenta o sujeito, mostra quem é que está fazendo tal coisa, quem que pensa tal coisa. E quando eu digo quem, tu pode falar de sociedade, tu pode falar de história, tu pode falar de grupos sociais, né? Tu pode pensar em grupos de pessoas, tu pode pensar numa pessoa específica, tu pode pensar num setor. Tudo bem, mas eu preciso que tu me diga quem é que está praticando essa ação que tu está colocando no teu texto. Então, se pensam que a mulher é inferior ao homem, quem é que pensa? A sociedade pensa? Tu pensa? Eu penso? Não deixa lacunas abertas para que eu, enquanto leitor, tenha que completar essas informações. Porque se eu completar, eu vou completar errado. Isso é qualquer leitor. O leitor, quando ele tem que participar do texto, ali colocando informações, ele vai colocar as informações que são pertinentes a ele, ele vai colocar as informações de acordo com a vivência que ele tem, que não necessariamente vai ser a mesma que tu. Então, deixar essas lacunas vai transformar o teu texto em algo menos competente, vai te prejudicar, certo? Segunda coisa que eu considero fundamental, uso de conectivos. Tem que usar muito conectivo, abusar no uso de conectivo. Aqui, conectivos, a gente vai pensar em pronomes, a gente vai pensar em etc. Mas eu ainda destaco conjunções. Porque as conjunções elas têm o poder de ligar as orações e ainda dar o sentido que essas orações têm. Então, quando o aluno me pergunta, professor, como é que eu posso fazer melhor, como é que eu posso melhorar minha interpretação textual? Destaca os conectivos. E se tu, enquanto escritor, não coloca conectivos, tu está prejudicando a interpretação do teu próprio leitor. Então, se tu coloca uma informação numa frase, aí tu vai começar a próxima frase com entretanto, o que tu está dizendo para o leitor? Que agora tu vai dar uma oposição de ideias. Se tu começa a tua frase com além disso, tu está informando para o teu leitor que tu deu um passo e agora tu vai dar outro passo, um novo passo, mas que tem a ver com o anterior. Então, o uso de conectivos é fundamental para tu ir mostrando o caminho de como ler o texto para o leitor. Então, o uso do além disso, e, portanto, entretanto, embora, isso é fundamental, extremamente importante. O uso do pois, do porquê, tem que ser colocado no texto porque isso vai auxiliar o teu leitor a interpretar o que tu, enquanto escritor, quer que ele interprete. Se tu não bota esses conectivos, aí o leitor vai colocar. O leitor vai pensar que talvez seja um contraponto. Ah, eu tinha lido que era um contraponto. Ah, não tinha entendido direito. Se tu colocou um além disso, não tem mistério. Se tu colocou um entretanto, não tem mistério. Daí não tem como prejudicar essa leitura do outro. Terceiro elemento fundamental,
Variação de vocabulário. Nada pior do que tu ler um texto que usa sempre as mesmas palavras. Uma vez eu dei para uma turma o tema da URGS de 2006, se eu não me engano, que era basta ter talento para conquistar um lugar no mundo. Foi muito chato de fazer a correção daquele texto porque as pessoas não conseguiam encontrar sinônimos, por exemplo, para talento. O sinônimo muitas vezes vai ser contextual, gente. Não necessariamente o sinônimo de dicionário. Então, em um momento, tu bota talento. Daí as pessoas, porque talento isso, talento aquilo, talento, talento, talento. Daí botava talento cada frase. Era chato, assim, sabe, de ler. Só que quando tu faz uma variação de vocabulário, tu vai reconduzindo o teu leitor, tu vai trazendo a palavra principal para o teu leitor, mas de outras formas, de formas mascaradas, inclusive, certo? Então, isso até faz parte da própria coesão. Até quando eu disse ali, é necessário colocar o sujeito da frase, às vezes tu não quer repetir o mesmo sujeito sempre, então às vezes tu pode colocar um pronome no lugar, tu pode botar um isso. Essa situação se transforma em sinônimo naquele contexto, sabe? E essa variação de vocabulário é extremamente importante. Então, se tu tinha talento na primeira frase, no outro pode usar dom, no outro pode, sei lá, usar presente de Deus, sei lá, entendeu? Mas o ponto é, varia esse vocabulário para não transformar a leitura num martírio para o teu corretor e para o teu leitor, certo? E aí essa variação de vocabulário, ela inclusive pode ser associada ao uso de conectivos. Então, se tu usou um mas numa linha, na outra tu pode usar entretanto, na outra tu pode usar todavia, mas não usar só mas, sempre o mesmo conectivo. Então é interessante ter esse repertório. Falando em repertório, nosso quarto elemento fundamental que eu estou colocando aqui é o repertório sociocultural. Por quê? Porque é extremamente importante que tu traga para o texto, não importa qual seja o texto, elementos de fora só da língua portuguesa, só da gramática do português. Não, é interessante que tu lembre de alguma coisa da literatura. Eu li um livro que tem a ver com o tema. Eu vi um filme que tem a ver com o tema. Eu tenho uma citação que tem a ver com o tema. Eu vi uma vez uma aula de história em que a situação era muito semelhante com a que eu estou discutindo agora. Na aula de geografia eu aprendi uma coisa que se aplica aqui. Isso é maravilhoso. Então, toda vez que tu traz um repertório sociocultural, alguma coisa, um livro, um filme, algo que tu viu na aula de história, alguma coisa da filosofia, alguma coisa da sociologia, alguma coisa de fora, e tu incorpora isso no teu texto, tá enriquecendo o teu texto e tu não faz ideia do quanto. Tá? Então, isso é muito, muito importante. E o quinto elemento fundamental que eu coloquei aqui é a letra bonita. Por quê? Porque se tu tem um garrancho, se tu tem uma letra mais feia, o teu corretor, pensando exclusivamente em prova, tá? É claro que isso tudo aqui serve para todo tipo de texto que for escrever. Mas se tem uma letra feia, o corretor ele vai ficar muito incomodado. O leitor, no geral, vai ficar incomodado, mas o corretor ele não quer se esforçar para entender o que tu está falando. Ele tem outras redações para corrigir. Então, se tua letra é feia, já causa um incômodo. Então ele vai me dar errado porque ele se incomodou. Não, mas se ele não entender o que tu escreveu ali, ele não vai nem se esforçar. Certo? Porque tem outras correções para fazer. Então a tua letra tem que ser bonita, daí isso tudo vai do capricho do teu texto, né? A letra bonita. Mas a minha letra é feia sempre. Então faz letra de forma, só separa a maiúscula da minúscula, tá? Mas o corretor tem que ler uma vez o texto e entender. A intenção é essa, a intenção do leitor. Se o leitor tem que ler várias vezes o mesmo texto, ele se incomoda. Vocês sabem como é que é isso. Às vezes tu vai fazer uma questão, daí tu lê um texto e aí tu, nem sei o que eu li. Aí lê de novo, e isso te incomoda. Isso serve para qualquer leitor. Então, se o leitor, o corretor, for pegar o teu texto e tem que ler várias vezes para entender o que está escrito, isso incomoda, sabe? E aí a questão da letra bonita é justamente, quanto mais harmonioso, quanto mais caprichado está o teu texto, melhor de avaliar ele. Porque daí tu vai conseguir entender exatamente as palavras que estão ali colocadas e tudo mais. Tu não vai perder, por exemplo, ponto, porque o cara não entendeu se era um A ou se era um O. Isso pode te prejudicar, tá? Então, esses 5 elementos aqui eu elenquei justamente porque eu acho essencial assim que a gente tenha esses cuidados na hora de construir o nosso texto. E não são coisas que eu estou apontando aqui que exijam um esforço sobrenatural de ninguém. É só uma questão muito de capricho e de atenção mesmo, tá? Espero que tenha entendido. Qualquer dúvida, tem meu Instagram, elisfportuguês, o elisfportuguês@gmail.com no meu e-mail. E claro, querendo ajudas mais específicas, entre em peso3.com.
Tá bom? Vamos seguindo com as aulas então, curtinhas. Espero que isso tudo esteja te ajudando.